Tolerância. Uma palavra tão básica que com o tempo ela vai se tornando quase que um superpoder. Ninguém mais tem. Meu nome é Roberto de Farias, esse aqui é o canal RH e o capítulo de hoje a gente vai abordar esse assunto, que é um assunto um pouco delicado até, polêmico, e é difícil de falar sobre ele sem criar atrito entre as pessoas. Então eu vou tentar ser o mais neutro possível para que as pessoas não me agridam e para que eu não agrida ninguém. Se você se sentir agredido, eu já peço o meu perdão logo de começo. Para começar, antes de começar falando sobre esse assunto, tolerância e intolerância, eu queria agradecer a todos pela participação no canal. Muito obrigado àqueles que me mandaram e-mail, inclusive, mensagens, curtiram, comentaram, compartilharam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E, para começar o nosso vídeo de hoje, eu queria contar 3 histórias. A primeira história já se passou há muito tempo atrás. É uma história onde um homem, considerado um ser de luz, um ser do bem, pelo povo dele, por aquele povo que vivia junto com ele naquela época, consideravam ele um homem bom, um homem do bem, um homem que conseguia fazer conexões espirituais facilmente, por ser um homem do bem, por ser um homem bom. Ele, segundo a lenda, ele fazia até conexões com extraterrestres. Foram os extraterrestres que trouxeram para ele algumas informações preciosíssimas, valiosíssimas, para que ele alcançasse o sucesso e o poder. Não demorou muito esse homem, que era um homem bonito até, atraente aos olhos humanos, ele conseguiu a força que ele precisava, o poder que ele precisava para subir na vida. Ele alcançou o sucesso assim muito rápido. Depois que ele começou a vida política dele, ele alcançou o sucesso de uma forma rápida. Acontece que não demorou muito depois que ele conseguiu o sucesso e o poder, ele começou a formar um exército de pessoas que pensavam como ele, a fim de que todas as pessoas que fossem diferentes deles, em qualquer âmbito, seja religioso, da cor, da classe, não importa, seriam pessoas massacradas. Ele inclusive fez campos de concentração onde ele fazia questão de exterminar essas raças. Eu estou falando de Hitler, na Alemanha. A segunda história é uma história com uma garota de 11 anos. Essa garota de 11 anos ela foi para o culto religioso adorar a Deus e ela fez as adorações dela e depois do final do culto, ela e os familiares e os amigos estavam voltando para casa. No meio do caminho eles encontraram um outro grupo também de religiosos que também tinham saído para adorar a Deus e que imediatamente quando viram essa garota com os familiares dela, começaram a tirar pedras e a chamar de demônio e a falar aquelas palavras extremamente baixas, porque eles reconheceram pelos trajes da garota com os familiares, eles estavam vestidos de roupa branca, e imediatamente eles foram apedrejados. A garota levou um corte não somente físico na cabeça, como também na alma, que ela vai levar para o resto da vida. E isso aconteceu no subúrbio do Rio de Janeiro, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, 3, 4 anos atrás. Eu me lembro que eu fiquei bastante chocado com isso. E a terceira história é uma história de 2 irmãos gêmeos que foram pra balada, estavam voltando da balada, abraçados e conversando sobre coisas triviais da vida, sobre faculdade, sobre namoradas, esse tipo de coisa. Quando eles já estavam próximo da casa deles, um ônibus parou, 8 pessoas desceram do ônibus, 8 homens desceram do ônibus e imediatamente começaram a bater nesses 2 irmãos que estavam abraçados. Um deles morreu na hora e o outro teve um afundamento facial, porque pegaram um paralelepípedo e quebraram no rosto dele, e bateram no rosto dele. Ele foi para o hospital, sobreviveu, mas o irmão dele faleceu. Tudo isso porque imaginaram que os dois, por estarem abraçados, eram gays. E se fossem, não é mesmo? O que eu quero contar para vocês nessas 3 histórias, essa última história aconteceu em Salvador, acredito que no ano passado. Também foi uma história que me chocou bastante, pela violência das pessoas, pela intolerância. O que as 3 histórias têm em comum é que todos eles traziam consigo a intolerância. Segundo Napoleão Hill, no livro A Lei do Triunfo, as pessoas intolerantes são as pessoas que vão alcançar o fracasso de uma forma muito mais rápida que as pessoas que não são. E aí você me pergunta, mas Roberto, o que isso tudo tem a ver com ressonância harmônica? Bom, a maioria das pessoas que eu converso com relação à ressonância harmônica
quando eu faço os atendimentos, as pessoas têm um problema que elas trazem sempre. E esse problema é sempre algum problema relacionado à intolerância religiosa. Nós temos a religião como o principal causador de intolerância no mundo. É a religião que vai trazer o primeiro contato de intolerância para a pessoa, geralmente quando ela ainda é criança, quando ela vai para a igreja quando ela é criança, independente de qual seja a religião, tá? Eu não estou aqui para falar de uma ou outra religião. Geralmente, as religiões elas trazem a intolerância logo cedo, porque se você for de uma religião diferente, você já tem um problema. Embora existam religiões que não pregam intolerância de maneira alguma. E geralmente são as religiões que são as mais massacradas. São as religiões do âmbito mais espiritualista, mais espírita. Essas religiões que são mais neutras, elas são geralmente mais atacadas pelas outras religiões. As outras religiões que seguem, né, ou que deveriam seguir as leis de Cristo, são elas que incentivam aos filhos e aos netos e aos bisnetos de que se for de uma religião diferente, já temos um problema. E isso cresce com a criança. A criança às vezes nem é intolerante. Aliás, nenhuma criança é intolerante, mas ela acaba crescendo intolerante de acordo com a absorção dessas leis universais que a religião prega. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas, elas não conseguem, elas fazem tudo certinho na ressonância harmônica, mas elas não conseguem alcançar o sucesso. E aí elas me perguntam, mas Roberto, o que eu estou fazendo de errado? Alguma coisa de errado tem e provavelmente tem alguma coisa a ver com a religião. Porque a religião, ela cria dogmas, ela cria uma corrente em volta de você que é difícil de tirar. As pessoas não gostam que eu use essa palavra, mas é geralmente como se fosse uma lavagem cerebral mesmo. Porque você se sente preso ali. Você não consegue nem pensar. Só de pensar numa outra religião ou numa outra característica que foge um pouco da religião da gente, isso já coloca a gente em estado de alerta. Opa, eu aprendi desde cedo que isso é errado. Então é errado, né? Mas por que só a nossa religião é certa? Por que a outra religião não é? Existem milhares de religiões no mundo. E quando eu digo milhares, eu digo milhares. Milhares a ponto de não sabermos todas as religiões que existem. E se todas as religiões pregassem que elas são as corretas e as outras são as erradas, qual religião seria verdadeiramente a correta para nós? Qual religião deveríamos seguir? Existe uma resposta para essa questão. Mas ninguém segue essa resposta. A resposta é o amor. Quando você ama o seu ser humano, o próximo, seja ele seu amigo, seu irmão, seu parente, seu familiar, seu cachorro, a natureza, quando você ama, você trata de uma forma completamente diferente. Pode ver, quando você está apaixonado por alguém, você trata esta pessoa de uma forma que você não trata ninguém mais no mundo. Se você fosse capaz, se nós fôssemos capazes, se eu fosse capaz de tratar todas as pessoas do mundo dessa maneira, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, entrando em contato imediatamente com Deus, fazendo com que as coisas fossem muito mais fáceis, não só para nós, mas para todos ao nosso redor. O problema é que os dogmas, as correntes da religião nos prende sempre a algum preconceito que a gente criou quando era criança, porque aprendeu lá na igreja ainda, seja lá qual for o seu tempo, de que a outra religião tinha um problema, de que a outra cor tinha um problema, de que aquele cara dormindo com aquele cara tem um problema, e que aquela mulher que tem um cabelo cor-de-rosa tem um problema, de que aquela mulher que tem uma, sei lá, uma mais gorda, mais baixa, mais nova, mais velha, usa óculos, não importa, se veste diferente, seja lá qual for a etiqueta que a gente dê para as pessoas, a gente sempre vai estar sendo intolerante com essa pessoa. E se a gente fosse capaz de quebrarmos, se nós fôssemos capazes de quebrarmos esses dogmas, seria muito mais fácil conquistar as coisas e materializar as coisas. Feche os olhos para enxergar melhor. Quando você fecha os olhos e você esquece essas etiquetas que a sociedade insiste em colocar nas pessoas, e você não enxerga mais a cor, não enxerga mais o indivíduo físico, né? Se usa uma cadeira de rodas ou se é uma pessoa perfeita, se tem cabelo ou se é careca, se é gordo ou se é magro, se é alto ou se é baixo, se é rico ou se é pobre, não importa. Quando você fecha os olhos para todas essas etiquetas que a sociedade dá,
você enxerga o ser humano como ele é. E aí fica muito mais fácil de continuar a caminhada. Se você for capaz de fechar os olhos para enxergar quem é o ser humano de verdade que está perto de você e ainda assim não julgar de maneira alguma, nunca, seja lá o que for que a pessoa esteja fazendo, aí eu te digo que você está a um passo de fazer qualquer materialização que você queira. Por mais difícil que seja, essa tem que ser uma lição praticada por nós todos os dias de nossa vida. Algumas pessoas me falam, mas Roberto, você sempre me fala, se afasta das pessoas que são negativas. É uma dica básica, na verdade, que eu passo para vocês, porque não é todo mundo que está numa vibração 100% e consegue ficar perto de alguém negativo. A maioria das pessoas, eu diria a maioria, a grande maioria, elas são pessoas que elas estão positivadas. Se elas chegam perto de alguém negativo, elas não conseguem positivar, é a pessoa que negativa elas. Então, se isso acontece com você, a melhor coisa que você faz é se afastar dessa pessoa até que você possa se positivar a ponto de ser tolerante com a energia negativa dela. Mas nunca, em hipótese alguma, ser intolerante com alguém sobre qualquer coisa. É bom que sejamos críticos. A crítica nos faz pensar se a pessoa está seguindo um caminho certo ou não, ou se nós estamos seguindo um caminho certo ou não. Às vezes somos nós que estamos errados, nós estamos numa posição errada e a gente ser crítico é bom porque a gente pode mudar, transformar a nossa vida. Mas ser crítico é uma coisa, ser intolerante é outra. Quando a crítica deixa de ser apenas crítica e passa a ter um discurso de ódio e geralmente acompanhado de violência, isso não é mais crítica, isso não é mais inteligência. Aí você está deixando de usar a sua razão. A razão e a emoção têm que estar em equilíbrio aí, para que você não cometa nenhuma atrocidade contra o próximo. Lembrando que o próximo somos nós mesmos. Se você evolui, o outro evolui. Se o outro evolui, você evolui. Porque nós somos todos um só. Lembre-se sempre disso. Essa foi a nossa importante missão de hoje, falar sobre a tolerância e a intolerância. Eu não tenho muito mais a acrescentar, eu acredito que essas histórias que eu contei, essas 3 histórias, falam por si só, da violência que tá na moda, né? Essa intolerância que tá na moda, e de pessoas que não toleram mais nada, não toleram mais ouvir alguém falando alguma coisa, ou, né, sei lá, não importa qual seja o motivo, a gente basta entrar na internet 10 minutos e ver a quantidade de intolerantes que tem nos comentários dos vídeos, às vezes as pessoas julgando, não sabe o que se passou, mesmo que soubesse, nós não temos o direito de cutucar, de apontar o dedo para ninguém. Tem que lembrar que cada vez que a gente aponta o dedo para alguém, tem 4 outros dedos apontando para nós mesmos. Ou seja, é um que você aponta para o outro e 4 para você. Você tem que fazer um julgamento de você 4 vezes antes de pensar em julgar alguém diferente de você. Ou melhor, não vamos julgar, para que julgar? A gente não está no sapato da pessoa, a gente não tem noção do que essa pessoa passou para ser como ela é hoje. Às vezes a pessoa é amarga, é negativa, é do jeito que ela é por consequência da vida. Não é todo mundo que tem a mesma verdade, que tem a mesma realidade e que tem o mesmo tempo no universo. Né? Cada pessoa tem um tempo. Se você já aprendeu, ótimo. Se nós já aprendemos, perfeito. Se o outro ainda está aprendendo, deixa ele aprender. Às vezes quem é evoluído é ele, nós que estamos atrasados ainda. Independente de qualquer coisa, não julguemos. Sejamos tolerantes com todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Essa foi a minha missão de hoje, trazer esse assunto para você mastigar, digerir até amanhã no nosso próximo vídeo. Tá acabando, gente, tá acabando. Queria agradecer mais uma vez a todos pela participação. Eu tenho ficado bastante emocionado com algumas mensagens que têm chegado. Algumas pessoas me mandaram mensagens inbox no Facebook. E eu confesso que eu senti a carga energética aqui e algumas eu até chorei, porque a gente acaba se identificando. É gostoso essa troca de energia que a gente tem aqui no canal. Me faz muito bem, me faz ter vontade de continuar com os vídeos, me faz ter vontade de profissionalizar isso aqui pra vocês. Estou até pensando em fazer uma coisa diferente no ano que vem. Mudar o nome do canal, fazer uma coisa mais profissional pra vocês, porque o canal foi criado no intuito de trazer um pouco de experiência, mas acabou que eu tô conseguindo fazer uma troca de energia com vocês de uma forma que tá me motivando a fazer cada vez melhor para vocês, a trazer cada vez melhores assuntos para poder modificar a nossa vida. Muito obrigado pela sua audiência aqui no canal. Se você curtiu, deixa o seu joinha aqui embaixo.
Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nessa bolinha aqui em cima. E aqui você, nesse quadrado, nesse retângulo, você vai achar os outros vídeos referentes ao mesmo assunto, ressonância harmônica, arquétipos, e tá chegando uma série de arquétipos aí para vocês. Ressonantes, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um, a gente se vê amanhã. Até lá.